seja muito bem-vindo ao Comissão Executiva. António Costa propõe como alternativa ao que chama de estratégia de austeridade do Governo uma política de relançamento da economia através do aumento do rendimento disponível das famílias e espera com isso criar emprego. Com o programa eleitoral já aprovado e a entrevista ao Jornal Público, o secretário-geral do Partido Socialista garantiu que, em relação à TAP, tudo fará para que o Estado não perca 51% do capital da companhia. António Costa recusou-se a falar sobre o caso Sócrates, mas revelou o que faria se existissem suspeitas de corrupção sobre um membro do governo. Depois de largos meses a empurrar para a Justiça o que é da Justiça, o secretário-geral do PS ousa ir mais longe sobre o tema Sócrates, mas não muito. Cumpre-me confiar no sistema de justiça para ter a certeza de que também os atos processuais decorrerão no momento em que devem decorrer e não em função do calendário. Em entrevista ao Jornal Público, António Costa remete para o Procurador-Geral da República qualquer decisão sobre a permanência ou não no cargo de um membro de um governo que se veja envolvido numa investigação por atos de corrupção. Sempre que houver uma dúvida fundada por parte do Ministério Público relativamente à prática de qualquer ilícito por parte de um membro do governo, isso implica necessariamente a cessação de funções por parte desse membro do governo. Mas sublinho, dúvidas fundadas. Para já fica a certeza. Se vier a formar governo e na eventualidade de alguém da sua equipa se ver envolvido numa investigação por atos de corrupção, o candidato a primeiro-ministro não tem dúvidas. Terá que ser o Ministério Público a dar o primeiro passo. Confio que o Procurador-Geral da República comunique no devido momento que entende que existem dúvidas fundadas que aconselham à cessação das funções. Com as legislativas à porta e tendo em conta que os números das últimas sondagens, apesar de darem uma vitória ao PS, não escondem a colagem à coligação, António Costa tem muito trabalho pela frente. Por isso, para já, não assume o apoio a uma candidatura presidencial, nem mesmo à de Sampaio da Nóvoa. Quanto às presidenciais, não há nada de novo a dizer para já. No momento próprio, o PS apreciará as candidaturas que existirem dentro da sua família política e decidirá se e quem apoia. Na mesma entrevista, Costa volta ainda a falar da TAP, o tema do momento que na última semana tem servido de arma de arremesso político dos socialistas. O secretário-geral do PS abandona a palavra reversão, mas assegura que farão tudo para manter a empresa em mãos portuguesas. Faremos aquilo que for possível fazer, no respeito pela legalidade, para garantir aquilo que é necessário garantir, que o Estado não perde 51% do capital da empresa. A pouco mais de 3 meses de decidir o seu futuro político, Costa deixa ainda uma palavra para o modo como pretende gerir o seu Estado. Promete acabar com assessorias privadas e fundir reguladores. Não podemos continuar a ter estas áreas de sobreposição ou indefinição de competências entre a regulação bancária e a regulação financeira ou a regulação da atividade seguradora. A criação de emprego encabeça a lista das promessas eleitorais dos socialistas. Costa também promete ministros transversais, entre eles um com a pasta do mar. Hoje debatemos o programa eleitoral do Partido Socialista com a presença de Manuel Alegria, economista, João Caiado Guerreiro, advogado, e Samuel Fernandes de Almeida, fiscalista. Sejam muito bem-vindos, Manuel Alegria. A medida mais polémica do programa eleitoral do Partido Socialista, ou pelo menos a mais debatida, tem sido a redução da taxa social única para os trabalhadores. Em sua opinião, esta medida pode ter os efeitos pretendidos? Bom dia, Carla. Antes de responder a essa pergunta, eu gostaria de fazer aqui uma espécie de uma declaração de princípios, porque como interessado nestas questões da economia, o que eu verifico efetivamente é que este ano temos perante nós uma campanha eleitoral em que claramente o nível subiu. Os partidos tiveram essa preocupação. Por outro lado, com alguns problemas anexos, é que fundamentaram muito bem as suas posições. Não há dúvida que o primado da economia tomou conta da campanha, mas a excessiva tecnicidade com que estas questões vêm afloradas poderão não encontrar no público em geral interlocutores que consigam perceber bem onde é que estão estas diferenças.
Eu gostava de apontar que aqui há uma diferença substancial, e peço desculpa por este jargão económico, é que entre os dois grupos, portanto, entre a coligação e o Partido Socialista, há uma diferença que já remonta aos primórdios da teoria económica. É que enquanto o PS, e como disse muito bem na introdução, privilegia a economia pelo lado da procura, procurando que as famílias tenham um aumento do seu rendimento disponível e com isso se crie emprego, a coligação opta claramente pela dinamização pelo lado da oferta, ou seja, criando às empresas condições para melhorarem, digamos, os seus desempenhos, poderem produzir mais barato e com isso o consumo aumentar por essa via. Portanto, digamos que são duas teorias em confronto que têm atravessado os séculos no que respeita à discussão de questões económicas. Portanto, eu congratulo-me com o nível que este ano parece que vai presidir à discussão. Vamos ver se depois na prática isso se verifica. Ora bem, realmente o tema da economia social talvez seja aquele que mais está em debate neste momento e que é privilegiado no programa do PS, com algumas medidas polémicas que, obviamente, sabe, eu fazia aqui um parêntese, para mim, todos os cenários de desempenho macroeconómico são possíveis e todos eles são válidos se assentarem em pressupostos que sejam corretos. O que eu discuto são os pressupostos. E não há dúvida que o trabalho Portugal, uma década para Portugal, aponta uma série de cenários e formula-os numa determinada conjunto de hipóteses e de pressupostos, que eu não sei depois na prática se vem ou não vem a concretizar-se. O secretário-geral do Partido Socialista diz que o cenário dos economistas prova que é possível crescer, ou seja, isso, não... Pois, mas, Carla, há aqui uma questão, porque na primeira versão do programa do Partido Socialista não tinham sido contabilizados os chamados efeitos colaterais ou as externalidades. Baixa-se a TSU e isso vai, digamos, ter um impacto no orçamento do Orçamento da Segurança Social de 1.500 milhões de euros. Mas depois lembraram-se, não, mas isto tem efeitos colaterais. E então já se chegou à conclusão que, contabilizando um conjunto de efeitos colaterais, ou externalidades, se quisermos, porque diminuindo isto aumenta aquilo, aumenta... Claro, e depois são tudo cenários que realmente têm, digamos, uma certa... Mas as contas que têm sido apresentadas na sua ótica são contas bem feitas? Estão bem feitas estas contas? Claramente bem feitas. Isto é uma máquina de chouriços. Entra por um lado o porco sai do outro lado do chouriço, porque isso são modelos econométricos que não têm qualquer dificuldade. Agora, vamos ver se os pressupostos são corretos. Ou seja, baixando a taxa social única em 4 pontos percentuais para os trabalhadores e em 2 pontos percentuais para o empregador, se isso vai ter aqueles efeitos que estão aqui depois contabilizados. Ora bem, essa questão é que não sei se é bem assim. Porque realmente em Portugal há que ter em conta o seguinte: nós temos baixos níveis de produtividade, e isso é uma questão que está adquirida. E o que é que isso significa? Significa que a dinamização do consumo, além de ter problemas a nível da balança externa, porque já se sabe que uma parte significativa desse consumo é de bens importados, mas depois tem ainda uma outra situação, é como as empresas têm uma capacidade ainda muito por ocupar, elas vão produzir mais sem criar mais emprego, porque efetivamente vão ocupar capacidade que está lá instalada, mas não está aproveitada. Portanto, há depois aqui um conjunto de pressupostos que aí é que eu posso colocar a questão e saber se, em termos do debate, esses são ou não são pressupostos que tenham validade do ponto de vista da racionalidade económica. João Caiado Guerreiro, em sua opinião, de facto, há aqui muitos riscos envolvidos, não há certezas de que o objetivo seja alcançado, que é o de criação de emprego, com esta medida de redução da taxa social única? Certezas não há. Eu não vou... Primeiro acho que é importante fazer um comentário que já fiz várias vezes. Este programa do PS, bem como o nível de debate nesta campanha eleitoral entre PS e PSD-CDS, representa um marco quase nos 40 anos de democracia que temos, porque estes programas são muito mais sérios, a crise obrigou a isso e obrigou as pessoas a estarem muito mais informadas, portanto estes programas são muito mais sérios do que aquilo que era habitual e acho que isso é importante de salientar. O segundo ponto tem logo a ver com aquilo que se chama o Manuel, não é?
É que os pressupostos é que são o problema, não é? Agora, eu sempre defendi a redução da fiscalidade sobre o trabalho, portanto não vou agora defender outra coisa. Quer dizer, acho que é bom baixar 4% sobre aquilo que os trabalhadores pagam. Faz mais sentido mexer nestes 4% ou nos 24% dos empregadores? Enfim, sobre isso haverá muitas teorias, talvez no fundo seja indiferente, porque isto corresponde a um aumento dos trabalhadores que os empregadores não terão que dar. Eu acho essa medida favorável, acho que a fiscalidade sobre o trabalho tem que ser francamente reduzida, as pessoas que trabalham têm que receber recompensas adequadas. Apesar dos efeitos que pode vir a ter sobre a segurança social. Mas o problema aqui é que nós andamos sempre muito preocupados com os efeitos. Quer dizer, nós só fazemos política já de há 40 anos para cá que a consolidação orçamental em Portugal se faz de uma maneira só. Se calhar há mais de 40 anos até. Já era assim, se calhar, no tempo de Marcelo Caetano e no tempo de Salazar. É aumentando os impostos. Nunca reformando o Estado, sempre aumentando os impostos. Se aumentamos impostos diretamente, as taxas ou para a fiscalidade da Segurança Social, não interessa. A questão é sistematicamente um aumento do custo do Estado. E isso não é possível de manter. Portanto, não é possível de manter. Portanto, talvez a maneira, e há economistas do lado do PSD e do CDS a defenderem isso, seja, e é um debate que nos Estados Unidos tem muito, como não se consegue reduzir o tamanho do monstro, o monstro Estado, então a maneira é cortar-lhe parte da alimentação e reduzi-la à força. Esse raciocínio pode estar um bocadinho por trás desta ideia do Partido Socialista, mas não é isso que lá está, nem é isso que está no programa. O que está no programa é que isto é para fazer crescer a economia, que é para não ter que cortar nada. Eu queria, na área que me diz mais respeito, na Justiça, fazer um comentário que é aplicável aos dois programas, mas que é muito claro aqui neste programa, aos dois programas, portanto, do PSD e do PS, ou da coligação PAF e do PS, que é, quando nós olhamos para a parte da Justiça, estamos todos satisfeitos, a Justiça portuguesa está ótima. Já não é preciso reformar. Um choque de gestão. Sim, mas é um choque de gestão, mas há um cansaço de reformas. Ora, apesar de reformas dos códigos, a verdade é que as reformas fundamentais nos nossos tribunais e na nossa justiça não foram feitas. Se essa reforma vem com o nome de choque de gestão, um choque de gestão os tribunais precisam mesmo. Os juízes precisam de mais poder para gerir os processos dentro dos seus tribunais e provavelmente também mais poder para gerir como funcionam os tribunais. Se essa é a ideia, o PS tem tido na justiça, na minha opinião, normalmente medidas melhores que o PSD, CDS. E, portanto, mas aqui desaponta um bocadinho e eu acho que era importante. Na parte económica, o próprio Partido Socialista já veio dizer que se a Grécia sair do euro ou se houver hoje um grande choque ou não sei o que, eles depois têm que rever o programa. Eu acho que o programa enferma de uma dificuldade muito grande, que é quase fazer a quadratura do círculo. O PS tem que satisfazer a esquerda para impedir o crescimento do PCP, do Bloco de Esquerda e de algum novo partido que para aí surge. E, portanto, tem que criticar muito o governo. Mas, ao mesmo tempo, sabe que não vai poder fazer nada de muito diferente do que o governo faz. Mas com a descida da taxa social única, e essa contradição criou ali uma barreira de entendimento com os restantes partidos à esquerda. Sim, creio que sim, mas repare, nós temos aqui 89 páginas de programa, a descida da taxa social única ocupa um parágrafo, não é? Mas é logo quase o primeiro. Sim, é um ponto importante. O PSD já há 3 anos propôs a baixa da taxa social única, mas era com outro modelo, exatamente. Mas portanto isso está presente. Quando o PS diz aqui, esse caminho não pode ser, portanto, o caminho do futuro, manter o rumo dos últimos 4 anos, porque esse é o caminho do empobrecimento e da desqualificação. Isso está logo no início do... Eles sabem que não estão a dizer a verdade. E sabem que foram eles que assinaram o memorando da Troika e sabem que este caminho do empobrecimento e da desqualificação, o Partido Socialista é que diz, foi o caminho que eles traçaram com o acordo que fizeram, não é? A Grécia prova até agora claramente que não havia alternativa. E isso não, mas o que o Partido Socialista diz é que há, de facto, alternativa e que o seu programa eleitoral prova que é possível ter uma política de crescimento e continuar no euro e continuar a cumprir os objetivos do euro. Isso é o que eles dizem. Prova. É o que eles dizem. Prova é uma palavra muito forte. Se ler a letra pequenina que aqui está, mesmo contando com os pressupostos, o que isto diz de facto é que não há grande alternativa. Ainda ontem, na entrevista que o secretário-geral deu ao Jornal Público, reforça essa ideia de mas ele politicamente tem que reforçar a ideia das diferenças para votarem nele, não é? Porque se for para fazer o mesmo exatamente... O que está a dizer é que, sendo governo, não fará muito diferente. É isso, e até acho que isso passa por aqui, que é invulgar. Samuel Fernandes de Almeida, como é que vê estas propostas ainda na área económica, antes de passarmos para as outras áreas?
Antes um ponto prévio. Eu estou de acordo, de facto, que há uma subida do nível, o que também não era difícil, tendo em conta o nível, ou, em alguns casos, a falta dele, daquilo que foram os debates eleitorais em Portugal nos últimos anos. De qualquer forma, eu acho que nós deveríamos, este devia ser o primeiro passo para uma espécie de um contrato eleitoral. É porque isto é, basicamente, eu gosto de coisas que sejam sindicáveis. E qualquer eleitor não consegue sindicar isto ou qualquer outro, porque estão aqui 89 páginas, devem estar para aqui umas 500 medidas, não andei a contá-las, mas tive ontem o cuidado de ler o programa inteiro, e portanto isto não é sindicável. Isto não é sindicável. E o que é que eu quero dizer com isto? Não, é uma linguagem suficientemente clara para ser sindicável. Deveriam se comprometer com medidas absolutamente simples e um programa que não deveria ter 89 páginas, mas deveria ter se calhar 10, com medidas muito direcionadas e dos quais prestam contas ao fim dos 4 anos. Porque eu, daqui a 4 anos, nem eu próprio vou-me lembrar das 90 páginas que estive a ler, nem sei se estas medidas foram todas execuíveis ou não. Esse é o lado bom da redução dos 4% da TSU, quer se concorde com ela que não. Essa é sindicável e é objetiva. Essa é. Primeiro comentário. Segundo comentário. Todos nós conhecemos qual é que é a política e foi sintetizada a política económica do PS. Há uma crença do PS e do Partido Socialista em conforme, de facto, nós, se aumentarmos o consumo e a procura interna e se aumentarmos o rendimento disponível, portanto, a economia floresce a partir daqui. E tem sempre um pressuposto também por trás disto, que é o investimento público. Isto tem sido, ao longo do tempo, tem sido desde sempre a concepção económica do Partido Socialista. Lembremos-nos, a propósito dos comentários que têm dado mau resultado. Tem dado manifestamente Mas mau em relação resultado. a um investimento público, Não, mas já lá o PS vamos. diz que manterá o programa que está em curso, portanto, e pelo menos no programa eu não vi grandes promessas de investimento público. Pois não tem grandes promessas. Aliás, eu diria mesmo, eu tomei aqui daquilo que me parecem ser os pontos mais positivos do ponto de vista do programa. E se eu olhar e sintetizar isto, as 90 páginas, eu diria que é um programa, de facto, expectável do Partido Socialista. Ou seja, eu noto como aspectos bastante positivos, que é uma coisa que é normalmente desprezada pelos partidos do centro-direita, tudo o que é a parte ligada à cultura, a parte da tecnologia, a parte da qualificação das pessoas, a parte do Simplex, o Simplex é um ativo do Partido Socialista e que lhe deve ser creditado. E, portanto, é um mérito a descentralização de alguma forma administrativa, maior informação ao utente, uma aposta nas startups, que não é uma originalidade do Partido Socialista. Enfim, nós temos um conjunto de clusters, quer a nível municipal, quer por apoios estaduais, que nasceram sobretudo nos últimos 4 anos, uma tentativa de alguma forma do reforço de alguma coesão social. E eu diria que estes são, de facto, os aspectos, uma maior prioridade à educação. Todos nós nos lembramos, obviamente, de António Guterres e, portanto, dos programas. Com Sócrates, aquilo que eu me lembro da educação foi a fatura do programa escolar. Essa eu lembro-me claramente. E que só derrapou 1.500 mil milhões de euros, também não é muito, portanto, é apenas sensivelmente 1% do PIB, portanto, que é uma fatura para nós pagarmos. E depois, quando olho dos aspectos mais negativos, ou que pelo menos são menos claros, ou em que de facto não são materializados em medidas que de alguma forma justifiquem como é que isto tudo se paga, por um lado, o programa do ponto de vista económico do PS continua a não me convencer e não parece devidamente sustentado. A política europeia é um problema para o PS. É um problema claramente para o PS. Aliás, o conjunto de medidas que estão aqui relativamente à política europeia, na maior parte delas não estão, obviamente, nas mãos do Partido Socialista. Exatamente, são desejos. Não? Pronto, são desejos. É wishful thinking durante 5 ou 6 páginas. E nós temos um enorme problema e nós todos devemos ponderar. Primeiro, o que é que aconteceu ao Partido Socialista e ao Presidente francês, que também ia com muitos wishful thinking. E, portanto, estas coisas têm mesmo de ser discutidas em termos eleitorais. E o eleitor tem de pensar e tem de ponderar exatamente o que é que vai acontecer a seguir. E, portanto, todos nós sabemos qual foi a marcha atrás. Aquilo não é uma marcha atrás, foi uma volta, não diria de 180 graus, não tinha ficado no mesmo sítio, mas há uma volta de pelo menos 90 que o Presidente francês teve de dar, por um lado.
Não, era 360, eu sei. Era isso que eu estava aqui. Era 360, pronto. Estava a ferver. Eu sou advogado, os advogados cometem esses lapsos de língua, mas ainda... tens um painel que sabe fazer Isto contas. é aritmética. É aritmética, é verdade, mas pronto. E por outro lado, a Grécia. E a Grécia, de facto, é um sapato para descalçar para o atual secretário-geral. Muito difícil de descansar. Porque eu não me esqueço, eu não tenho memória curta. E quando o atual secretário-geral foi eleito, eu lembro-me qual foi a colagem que foi feita à Grécia. E o sinal de uma nova Europa, e do sinal que era dado pelos gregos, do sinal de que era possível construir uma outra Europa, com outros princípios, e que seria possível forçar a Europa a mudar e entrar num novo caminho. Nós sabemos onde é que está a Grécia neste momento. Portanto, a Grécia está neste momento com 1,5 pé fora da União Europeia. Portanto, obviamente que o Partido Socialista nos últimos meses tratou de tentar descolar que isto não tem nada a ver e que há um compromisso com a Europa, mas se nós recuperarmos as primeiras gravações e as primeiras intervenções de quando o novo governo grego foi eleito, nós recordamos todos qual foi a tentativa que foi feita do Partido Socialista à Grécia. E, portanto, este é um problema grave que o Partido Socialista tem para resolver. Reforma do sistema político é uma total decepção, para além da criação de círculos uninominais. Sim, já lá vamos. Não, mas eu estou a fazer uma apreciação, uma apreciação global. Sim. A justiça continua também a ser um parente pobre e a política de finanças públicas, então, praticamente não está aqui neste programa, o que é uma coisa verdadeiramente preocupante. Portanto, eu diria que, e depois já podemos entrar então em questões setoriais, como nomeadamente na política fiscal, que é a minha área. E algumas medidas concretas. Há medidas muito concretas, algumas eu depois assinalei as positivas e as negativas. Mas quer que eu já fale sobre elas? Não. Manuel Alegria, falando da Grécia e dos... Pronto, a situação é complicada nesta altura, não se sabe, hoje decorre um Eurogrupo, Exato. Possivelmente ainda não haverá acordo. A forma como evoluir a situação grega vai ser determinante. De certa maneira ligado a isso que me está a levantar agora, e eu acho que é um ponto importante. Eu acho também que é preciso pôr aqui um sublinhado relativamente à primeira intervenção que fiz aqui. E que é aquela questão que foi um pouco empolada, de que um lado temos promessas, do outro lado temos garantias, eventualmente. Tanto que a coligação chamou ao seu programa Carta de Garantias. E tem posto a tónica nesta questão. Uma coisa é prometer, e prometer eu acho que é perfeitamente legítimo, o programa está feito na base de pressupostos, portanto é perfeitamente legítimo prometer. Outra coisa realmente é o track record, é ver o que é que foram feitos nos últimos 4 anos e realmente assumir apenas aquilo que é possível. E aliás o Samuel e o João há bocado disseram muito bem, a nossa capacidade está hoje muito reduzida, não é? Em termos de tomada de iniciativas no campo da economia e, portanto, os programas nunca poderão ser, na prática, muito diferentes. Aliás, em relação a uma questão que aqui foi há pouco florado, é que eu posso tentar implementar estas medidas, mas eu tenho que dizer que a governação deste país, neste momento, tem que ser muito à vista. Sim. Como se faz na vela, não é? Portanto, nós não podemos perder o contacto com a terra para podermos saber exatamente onde estamos. E eu admito que muitas destas medidas tenham que ser corrigidas. Aliás, no próprio programa do Partido Socialista aparece essa indicação. É que a questão mesmo da TSU, não sei se aperceberam, aparece com uns parágrafos e diz a monitorização permanente de todos estes efeitos. Portanto, ou seja, o Governo sabe, ou o futuro Governo sabe, o perigo em que incorre com algumas destas medidas e a necessidade que tem de corrigir o rumo se houver alguns desvios. Porque, como digo, os pressupostos é que contam, os resultados são aqueles que o output e input dá. Em relação à Grécia, eu ainda sou dos que acredito, talvez porque seja um bocadinho naif, que até ao último minuto o assunto vai se resolver. Portanto, não haverá um Grexit, mas talvez, que pode ter 2 desfechos ou 3. A admissão do governo do Syriza, por incapacidade de pôr em prática. Mas, Manel, não é só isso. A sondagem que foi publicada na Grécia anteontem mostra que os gregos não querem sair do euro. Mas quando vier uma estatística séria, só uma, do que se passou nos últimos 6 meses da Grécia, vem indicar uma contração do PIB de 3 ou 4 ou 5%. Mas isso importa pouco. O que interessa é o sentimento dos gregos, não é? Isso estão a apoiar. Isso estão ou não estão a apoiar. Portanto, eu acho que até à última hora isto é um braço de ferro, muito à moda latina, não é? De que as coisas se resolvem mesmo na linha de chegada, enfim.
De maneira que eu estou convencido que ainda é possível haver um acordo. Depois, e agora, do ponto de vista académico, eu acho extremamente interessante porque isto é um laboratório, ninguém tem experiência, nem ninguém sabe como é que vai depois analisar os efeitos de uma medida de saída do phasing out qualquer. Que esta história da Grécia ter que sair do euro por não cumprir, por não pagar entrar em cumprimento, por entrar em cumprimento, é uma coisa que eu nunca percebi. Há 2 ou 3 anos atrás, sei que o poder central é muito mais forte, mas há 2 ou 3 anos atrás, ou 4, não me lembro exatamente, a Califórnia, que é muito maior do que a Grécia e tem muito mais peso no PIB dos Estados Unidos que a Grécia, entrou em pagamento e começou a pagar em cumprimento e começou a pagar com IOU, que aqui seria uma livrança, com livranças aos fornecedores. E ninguém disse que a Califórnia ia sair do dólar ou dos Estados Unidos. Porque, de facto... Mas a unidade política aqui não há, Mas agora recentrando um bocadinho o debate, mas isso também torna mais fácil, isso também torna mais fácil dizer, ok, o governo grego não paga as dívidas, é um problema do governo grego, isso não vai mudar a natureza da moeda. A situação grega prejudica claramente o Partido Socialista. Prejudica porque o PS tem aqui um trabalho muito difícil, que é para impedir fenómenos como o Syriza ou o Podemos, ou a Marine Le Pen em França, mas aqui para o PS interessa-lhe a esquerda, ele tem que se colar a estas novas ideias. Ao mesmo tempo que as pessoas que lideram o PS sabem, que são razoavelmente sensatas, que muitas destas coisas não é possível fazer. E, portanto, houve aqui uma colagem ao Syriza, que foi perfeitamente evidente, como disse o Samuel. E agora as coisas com o Syriza estão a correr francamente mal e correm francamente mal mesmo que haja um acordo qualquer. Quer dizer, do ponto de vista da visão de quem se colou ao Syriza, elas correm mal de qualquer maneira porque o Syriza não vai conseguir nada daquilo que prometeu. Isso eu afirmo seguramente, mesmo que fique no euro, não consegue nada daquilo que prometeu, porque aquilo que prometeu não é possível porque os credores. E quem tenha estado aqui em reuniões com credores e esse processo de insolvência e não sei o quê, e não sei o que mais, João, sabe que eles nunca estão numa de perder muito dinheiro. E estes credores, porque são políticos, até estão dispostos a fazer muito mais que o que fazem os credores normais. Mas mesmo assim, há limites. A economia tem uma coisa que é fantástica, é que tem as chamadas medidas e efeitos de curto prazo e os efeitos de médio e longo prazo. É sempre possível dizer que no curto prazo não é possível aplicar isto, mas que no médio e longo prazo isto não é possível, desde que se fique traçado o caminho. Portanto, eu acho que há muitas hipóteses de se encontrar uma solução. O problema, ainda há pouco ouvia na rádio, quando vinha para aqui um comentário, em que efetivamente parece que há quem defenda que a decisão é política e não é económica. Neste momento parece que, em termos económicos, a questão é mais de 1.000 milhões, 2.000 milhões de euros de diferença entre aquilo que a Comissão Europeia pretende aos credores e aquilo que a Grécia está disponível para oferecer. Mas a questão também se coloca no problema da questão política. Eu, sinceramente, acho que, provavelmente, estas questões vão... é preciso encontrar, na política, sempre ouvi dizer, às vezes isso custa-me, de que há que encontrar uma solução que seja win-win, ou seja, salva-face de ambas as partes. Eu acho que isso ainda é possível. João Caiado Guerreiro, temos que fazer um curto intervalo neste Comissão Executiva. Voltamos já a seguir. Até já.